Oi, eu sou o CB e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô a fim de falar sobre Five Nights at Freddy's, mas não dizendo quanto fez parte da minha infância, que é o melhor jogo da minha vida, como muitas vezes eu falo por aqui, e sim comentar com vocês como a franquia inteira do jogo conseguiu decair de forma tão tosca. Sério, o que isso se tornou hoje em dia pra minha piada. What? Que FNAF virou uma coisa totalmente diferente do que era antigamente, a gente já sabe, mas eu acho que seria legal a gente analisar como chegou a esse ponto. Eu acompanho a lore dos jogos desde a época do vídeo do Renan Souza, contando a teoria de que o jogo foi inspirado numa história real, desde a época que teorizavam que a Mangle, na verdade, era homem, quando teorizavam se era a Puppet ou o Puppet, também sou da época do Amino de FNAF, então com essas descrições horrorosas, algumas delas, vocês já podem concluir que eu sei do que eu tô falando nesse vídeo. Eu assisti os 2 filmes de FNAF nos cinemas, todos na estreia, eu vou chegar a comentar mais sobre eles mais pra frente. Até hoje eu consumo bastante gameplays de fangames do jogo e tô começando a minha coleção de Funko Pop dos personagens. Por enquanto eu tenho só essa tiquinha que eu ganhei de presente do Bruno, mas em breve eu terei todos eles! Mesmo ainda tendo um carinho por FNAF, eu nunca escondi que eu acho os jogos e os filmes bem ruins. Claro que quando eu assisti o primeiro, eu achei muito foda, né? Porque, pô, tava existindo ali um filme de um jogo que teve por toda a minha vida, né? Toda a minha infância. Mas mesmo achando divertidinho e legal, eu sabia que era ruim. Já o segundo filme, eu não consegui nem ver o lado positivo das coisas. É só ruim. Não valeu a pena eu ter gastado caro pra porra pra assistir aquilo. E digo mais, o filme Barry e a Banda das Minhocas consegue ser melhor do que o filme de FNAF 2. Eu lembro que quando saiu Secrets of the Mimic, eu comentei que achei o jogo meio bucha, porque ele realmente é meio bucha. Literalmente pegaram a fórmula de Pop Playtime e aproveitaram que ultimamente tá tendo muito terror com palhaços aí nas mídias pra fazer essa coisa horrorosa que vocês estão vendo. E mais uma vez, ao invés de deixarem a lore principal do jogo em paz, em Secrets of the Mimic, eles tiraram mais leite de pedra, inventando mais história, foda-se pra lore, só pra lucrarem com mais um jogo que nem faz sentido. Não faz o mínimo de sentido ter FNAF no título desse jogo. As únicas coisas boas que eu sinto que tem nesse jogo são só as músicas. E é isso, são só as músicas. Brincadeira, os gráficos são sim bem bonitos, tá? Mas vamos combinar que FNAF conseguia se garantir muito bem sem gráficos fora do comum. O forte de FNAF não é isso, nunca foi e nunca será. O vídeo de hoje talvez vai dar um pouquinho de trabalho, então eu já consigo até imaginar a gestão que vai me dar trazer esse conteúdo aqui pra você. Então, se não for pedir demais, por favor, com seu dedinho, será que você poderia clicar no botão de like nesse vídeo, no botão de se inscrever? Vai me ajudar demais por aqui se você me der essa força. Geralmente eu não peço muito pras pessoas fazerem isso, porque eu me sinto aquele emoji mendigando. Mas depois de ver que mais da metade das pessoas que me assistem nem são inscritas no meu canal, eu confesso que fiquei um pouco deprê. Falando em deprê, vocês também já tiveram aquela tristeza por não saber o que fazer do seu futuro? Ou aquela sensação de querer aprender algo novo, mas não saber como ou por onde começar? Ainda mais agora, que é começo de 2026 e a gente fica com aquele vazio na cabeça e não saber como começar bem o ano. Bom, eu também já passei por isso, é algo que acontece com todo mundo, mas se você tá passando por isso nesse exato momento da sua vida, eu fico muito feliz em te apresentar a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, o EBAC, como muita gente conhece. A EBAC é uma instituição de ensino online que oferece mais de 150 cursos na área de TI, dados e na área artística. Então sim, você que é artista e tá aqui me assistindo pode estar muito bem com a EBAC, porque eles têm uma ampla categoria de cursos profissionalizantes e livres no ramo do design, ilustração e desenhos digitais que podem te ajudar a ingressar no mercado de trabalho. Mas caso você tenha interesse em outras áreas, a EBAC tem cursos da área de programação, audiovisual, games, marketing, moda e tem até mesmo 2 pós-graduações aprovadas pelo MEC. Clicando em qualquer um dos cursos, você sempre recebe diversas informações bem interessantes sobre cada um deles, podendo saber a média salarial do ramo do seu interesse e o quanto essa profissão é procurada no mercado de trabalho, além de várias outras informações que você pode dar uma olhada na hora de escolher o seu curso. Todas as aulas sempre são ministradas por profissionais altamente conceituados, qualificados e que trabalham em grandes empresas que algum dia pode ser você trabalhando nelas também. Ajuda demais a gente ganhar um forcinho de quem realmente entende do assunto, e os professores da EBAC estão sempre ali tirando as dúvidas dos alunos e corrigindo seus exercícios. E se tem uma coisa que eu também admiro muito na EBAC são as promoções que eles fazem, sendo uma delas o EBAC Pass, no qual você consegue com
comprar um pacote de até 20 cursos no valor de 1. Pois é bastante loucura, e promoções como essa na EBAC são bem limitadas por ser uma explosão de certificados pro seu portfólio. Existe também o EBAC Pass Carreiras, que inclui tudo que tá no EBAC Pass normal, mas nesse você tem a garantia de que vai ingressar no seu primeiro emprego desde que ele seja inserido no ramo de programação, dados ou design. E pra vocês terem ideia de como é uma opção muito segura, caso você não consiga um emprego no seu ramo, eles te devolvem o dinheiro sem problemas. Ou você sai empregado no trabalho dos seus sonhos, ou você recebe todo o seu dinheiro de volta. É por tempo limitado, então eu aconselho você dar uma olhadinha por lá assim que puder. E além disso, pra quem é inscrito no canal, a EBAC tá dando de presente um descontão de R$200 em qualquer curso da sua escolha, usando o cupom CBNIC, sendo possível parcelar em até 21 vezes no cartão ou 24 vezes no boleto, caso ainda assim fique pesado pra você. É a sua oportunidade de tornar 2026 o ano em que você começou diferente, então não perca essa chance. O link da EBAC vai estar aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo, ou você pode abrir pelo seu celular no QR Code que tá aqui na tela. Muito obrigada, EBAC, pelo patrocínio e bons estudos pra todo mundo. Agora, de volta ao vídeo. A história de como o FNAF surgiu é um pouquinho engraçada. O Scott Cawthon, que é o criador de FNAF, costumava fazer jogos cristãos e conteúdo familiar no estilo 3D. Ele fazia tudo sozinho, então eram projetos bem indies. E só um adendo que ele também já fez alguns filmes cristãos e até pegava pra dublar eles algumas vezes. E, inclusive, ele não fazia apenas jogos cristãos. Tem jogos dele que eu não faço ideia do que era para ser, tipo esse que tá na tela, que eu não sei dizer como deve funcionar a gameplay disso. E foi quando ele lançou o jogo Cheaper and Sons Lumber Co. que ele foi totalmente jogado pra bosta pela internet. Cheaper and Sons Lumber Co. era um jogo infantil sobre um castor lenhador que você tinha que fazer alguns puzzles, trabalhar e dialogar com outros NPCs. O negócio é que quando o Scott Cawthon lançou esse jogo, a galera pesou muito a mão nas reviews. Falaram um monte que os personagens se movimentavam estranhos, que eles eram bem parados, que os gráficos eram uma bosta, que o jogo era bizarro. Sério, velho, isso foi tão pesado pro cara lidar que ele pensou seriamente em desistir de fazer jogos. A maioria das críticas eram mais sobre os personagens, criticavam muito a forma que eles se movimentavam e que pareciam até que eram animatrônicos olhando no fundo da sua alma. E sabendo disso, foi então que Scott Cawthon pensou em transformar as críticas em arte. E numa questão de poucos meses, ele sozinho lançou Five Nights at Freddy's em 2014. Um jogo de terror sobre animatrônicos de uma pizzaria que querem a todo custo te atacar, ainda seguindo a estética dele de jogo com poucos movimentos, mas que era o suficiente para deixar a ambientação do game bizarra. Houve claramente uma inspiração no Chuck E. Cheese, que é uma franquia de pizzaria com animatrônicos muito conhecida nos Estados Unidos, então foi mais um fator para chamar a atenção das pessoas. Essa ideia, na época, foi, tipo assim, muito inovadora, vocês não têm noção. Já existiam, sim, vários jogos de terror nessa época, mas tinha alguma coisa em FNAF que fazia ele se destacar pra caralho. Não só a dinâmica do jogo era algo muito novo, como também a história dele chamou muita atenção. Em vários locais das câmeras eram distribuídos jornais que contavam a história do local, e por não ter toda a história contada, completinha e certinha, com muitos detalhes, abria muito espaço para as pessoas criarem teorias. Que foi o bagulho que basicamente enriqueceu o bolso do Scott Cawthon. Alguns canais muito famosos na gringa fizeram vídeos teorizando a possível lore completa de Five Nights at Freddy's, e dessa forma, cada vez mais pessoas se interessaram pela história do jogo, que apesar de ser muito trágica, era uma história que chamava muita atenção. Foi aí então que canais de outros países começaram a traduzir a história e teorias do jogo para os seus respectivos públicos, e no Brasil, uma das primeiras pessoas a trazer esse conteúdo foi o lendário Soulzones, que eu citei lá no começo. FNAF se tornou algo cultural não só lá fora, como também aqui no Brasil. Mas em todo o canto do mundo, o fandom de FNAF até hoje se mantém muito engajado. Com o tempo, várias cópias foram surgindo, vários fangames ou jogos inspirados foram feitos, mais jogos originais da franquia foram lançados e aumentando mais detalhes da lore, muitas gameplays do jogo viralizaram, vários animations mesmo foram criados com os personagens de lá, e mesmo depois de 12 anos, até hoje, a comunidade se mantém muito ativa. Porém, infelizmente, aconteceu um bagulho bem chato que mudou toda a continuação da franquia de FNAF, que foi a saída do Scott Cawthon dos jogos em junho de 2021. Ele escreveu um texto bem bonitinho, dizendo quanto ele era grato por toda a comunidade, disse que ele já tá muito velho, que gostaria de dedicar mais tempo pros filhos dele e até fazer mais jogos pra eles, apenas por diversão mesmo. Pontuou que colocaria no lugar dele alguma pessoa de confiança, mas que ele não iria assumir completamente. Ele ainda estaria ali, supervisionando as coisas da franquia, só não iria mais fazer os jogos. Ele terminou o texto dizendo que teve uma carreira abençoada, que conheceu pessoas maravilhosas e agradeceu a todo o público.
Com certeza já era um bagulho que o Scott Cawthon queria fazer há muito tempo, mas aparentemente o motivo dele ter saído nesse momento da vida dele foi por conta de uma parada bem paia que aconteceu com ele na internet, que foi a galera descobrir o lado político do cara. Eu não vou me adentrar muito nessa parte, porque o foco desse vídeo não é política, mas resumidamente o Feydon não gostou que ele apoiava um X lado político e tentaram cancelar ele por isso. Do nada, o cara começou a levar muito hate, muitos ataques pessoais, gente querendo boicotar a franquia, o povo ameaçando ele e a família dele. E o Scott Cawthon, que já era muito na dele, ficou com mais vontade ainda de ficar longe de tudo depois dessa parada. Ele já tava muito cansado de FNAF há um bom tempo, mas meio que isso aí serviu de gatilho pra ele, sabe? Um gatilho final. Hoje em dia são outras pessoas que desenvolvem os jogos de FNAF. O último jogo do Scott Cawthon foi o Secret Breach, que saiu em 2021. Então os jogos que lançaram a partir desse estão nas mãos de outras pessoas. Agora eu quero conversar sobre o principal ponto desse vídeo, que é o decaimento de Five Nights at Freddy's de uns tempos pra cá. A partir daqui, eu vou começar a falar coisas que provavelmente vai fazer alguém do Twitter tirar um print do meu vídeo e começar a me xingar porque ele vai achar ruim que tô dando minha opinião no meu próprio canal. Então é isso aí, se preparem para os lacres. It's lacre moments. Existe uma discussão de muitos anos na internet que é sobre a farm de jogos de FNAF. Muita gente diz por aí que FNAF poderia ter acabado no Pizzeria Simulator ou no máximo em Ultimate Custom Night. Isso porque no Pizzeria Simulator que acontece o fechamento de toda a história principal do jogo, que é quando o Henry monta uma armadilha para ajudar todas as entidades restantes num único lugar para incendiar todos eles de uma vez. Então a Baby morre, o Molten Fred morre, o Left morre, mas principalmente o Springtrap finalmente morre. É o final perfeito. Todo mundo ali vai pro caralho e as almas das crianças finalmente descansam em paz. Ou pelo menos era pra ser. Sinceramente, eu concordo com essa galera, tá? A história já tava toda fechadinha e o que saísse depois disso só teria o potencial pra ser uma bosta. Eu sei que eu já falei antes de Secrets of the Mimic por aqui, mas que me pariu, que jogo imbecil é esse? Eu sei que existem outros jogos bem toscos de FNAF por aí, além desse, ainda na época que o Scott Cawthon criava os jogos, mas é bizarro pra mim como um jogo desses pode existir. É o maior exemplo de retcon forçado que poderia existir nesse mundo, porque eles basicamente inseriram uma história muito foda-se na lore do jogo. Eles sabiam que a história de FNAF já tava fechada, finalizada, e que prolongar mais ainda essa história ia piorar tudo. Não é o Secret Breach que fizeram o Springtrap voltar como um vírus. Outro bagulho que eu acho muito tosco é a forma que forçam a volta do William Afton. Eu sei que o lema dele é que ele sempre volta e tudo mais, mas caralho, irmão, chega! A cada vez que ele volta da forma mais sem pé nem cabeça possível, a história do jogo só vai ficando cada vez mais tosca. FNAF começou como um bagulho espiritual, envolvendo almas de crianças indefesas e toda uma tragédia muito pesada com essas criancinhas, pra IA do Springtrap numa pizzaria. Mamãe, CB, esse cara aí não é o Springtrap. Na verdade, ele é um Mimic. Foda-se, eu não ligo pra caralho de Mimic, irmão. Esse cara não fazia diferença antes na lore, mas agora tudo é ele, né? Agora tudo tem que ser a porra do Mimic. Como eu falei antes, Secret Breach foi o último jogo de FNAF do Scott Cawthon, e eu só não julgo tanto esse jogo porque ele realmente se divertiu com esse projeto. O Scott sempre quis lançar um FNAF em que o jogador pudesse andar de verdade pelo lugar, mas pra isso ele precisava de uma equipe e também de tecnologia suficiente pra lançar algo pesado assim. Foi aí então que em 2019 ele anunciou parceria com a Steel Bull Studios, que é um estúdio independente de desenvolvimento de jogos. A partir dessa parceria foi que surgiu o Five Nights at Freddy's Help Wanted, porque esse estúdio manda muito bem em realidade virtual, e sinceramente eu acho muito massa o jeito que o jogo ficou e deve ser uma experiência do caralho jogar isso. Depois de Help Wanted fizeram Secret Breach, que apesar de eu não ter curtido tanto assim o jogo, eu prefiro não julgar demais porque foi uma realização de um sonho pro Scott Cawthon, querendo ou não. E por ter sido um sonho dele, o jogo acabou sendo lançado com muitos erros, mano. Ele tava muito ansioso pra lançarem logo, então lançaram, mas com um bocado de bug junto, má otimização, vários glitches. Foi assim, uma cagada no pau que fizeram com esse jogo, e até hoje muitos dos erros não foram corrigidos, tá? Foi mais ou menos a partir dessa época que eu senti que as coisas em FNAF estavam ficando toscas até demais, mas sinceramente, não existe nada mais tosco em FNAF do que os filmes. E sabe um bagulho muito triste sobre esses filmes, mano? É que quem escreveu eles foi o próprio Scott Cawthon.
O Scott, gente, ele é um cara muito simples. Ele não entende de roteiro. Ele tinha algumas limitações até no desenvolvimento dos próprios jogos. Não é à toa que as pessoas criticaram tanto aquele jogo anterior que eu citei pra vocês. Até a história de FNAF não foi ele que criou tudo 100%. Ele literalmente assistia os vídeos de teorias sobre FNAF no YouTube. E com base nessas teorias, ele colocava mais detalhezinhos na lore do jogo para as pessoas criarem mais teorias e chegar num ponto que as teorias viraram canônicas. Eu sei que muita gente adorou os 2 filmes de FNAF que saíram, e eu não julgo vocês. Vocês são muito mais felizes do que eu, mas ignorando que é o filme só pra quem gosta do jogo e assistindo na visão de quem nunca acompanhou nada de FNAF, os filmes são muito ruins, mano. Os diálogos não são bem pensados, muita coisa não é explicada direito nos filmes. As briguinhas que acontecem no segundo filme entre a Vanessa e o Mike não fazem sentido ou não tem o peso que deveria ter. Tipo, quando a Vanessa ficou puta com o Mike porque ele queria que ela tivesse uma vida mais tranquila e normal, mas por algum motivo ela se ofendeu com isso e saiu com raiva. Infelizmente, escrever conflitos não é o forte do Scott. E só pra vocês terem uma ideia, que não assistiu, eu vou dar um pouquinho de spoiler. O filme começa mostrando o passado da Charlotte, que é a criancinha que encarna a Puppet. Ela fica com uns papos muito torto de emo, de ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sendo que tem a amiga dela na frente dela, que falta babar os ovos dela, chamando ela pra ficarem juntas. E quando elas se juntam numa mesa cheia de criancinhas, ela ainda fica com uma cara de cu pra depois ficar perguntando por que ninguém gosta dela. Até que ela acaba vendo um cara com a fantasia de animatrônico sequestrando uma criança no local cheio de gente, mas que por algum motivo só ela teve a capacidade de ver aquilo. Ela fica bem desesperada e sai pedindo ajuda pras pessoas na pizzaria, dizendo que viu um cara sequestrar uma criança e os adultos ignoram. Ela então vai lá fazer alguma coisa, resgata o garoto que tava desmaiado no chão da cozinha, e quando tenta voltar pro salão principal da pizzaria com o garoto nos braços, ela é esfaqueada nas costas 3 vezes pelo Springtrap, e ao invés das pessoas ali se preocuparem e chamar a polícia, que é o normal de um ser humano, fica todo mundo calado olhando aquilo. E sai nos jornais que ela é culpada por acidente. Tem 3 perfeitos formatos de faca nas costas dela, mas tratam o que aconteceu como um acidente. Parece mais um dia normal naquela pizzaria. E acreditem vocês ou não, mas eu acabei de resumir os primeiros 7 minutos do filme. Se o começo não fez sentido e as coisas que aconteciam funcionavam de uma forma muito tosca, imagine aí, então o quão ridículo é o roteiro no restante do filme. E isso eu tô falando do segundo filme. Encheram a minha cabeça de sonhos quando disseram que tinham absorvido as críticas do primeiro filme pro segundo funcionar melhor, mas eu posso dizer pra vocês que o segundo consegue ser pior que o primeiro. O segundo filme tem um roteiro muito mais escrito pela metade que o primeiro, e essa diferença a gente já consegue sentir nesses primeiros 7 minutos do filme. Eu te juro que eu poderia citar muito mais problemas em FNAF 2 do que em FNAF 1 se o vídeo fosse só sobre isso. E o pior foi a falta de criatividade. Foi repetido no segundo filme a mesma situação do primeiro, de jovens entrando na pizzaria sendo mortos. Em um momento do filme as crianças aparecem falando que não vão mais aparecer de novo porque, sei lá, vão descansar em paz, mas em outro elas aparecem dentro dos animatrônicos salvando toda a pátria, do nada assim. Parece que as coisas não são muito consistentes nesse filme. Eu sei que se você gosta de FNAF e tem 12 anos vai achar o filme perfeito, porque o filme realmente segue mais ou menos essa indicação de idade, e também porque ele é um filme de puro fanservice. O que significa que o roteiro, a direção, a atuação e a edição do filme pode ser uma bosta, mas desde que ele tenha elementos feitos exclusivamente pra agradar aquela parcela meio louca do público, esse filme vai render milhões de dólares em bilheteria. Filmes de FNAF realmente não precisam dessas coisas pra dar certo, porque basta só colocar várias referências do jogo, que aí sim vai agradar a maioria. Quem vai assistir porque é fã de FNAF pode achar os filmes perfeitos, mas se uma pessoa que não acompanha as coisas sobre os jogos for assistir o filme, vai enxergar todos os problemas que tem nele. Na real, tu nem precisa nunca ter acompanhado o FNAF pra saber todos os erros fudidos que tem nos filmes, tá? Basta você ver um único vídeo de alguém comentando sobre eles aqui no YouTube que você vai perceber o que não notou nesses filmes, porque, sei lá, tava muito foda ver o professor da Abby esculachando ela por porra nenhuma. Que personagem mal escrito. Porra nenhuma não. Eles precisavam de um motivo plausível pra matar alguém no filme e foi essa situação que, sei lá, eles conseguiram pensar. Mas se FNAF de uns tempos pra cá se tornou algo tão tosco, como que ainda dá certo? Bom, se prepare porque eu tenho as respostas. Motivo número 1.
a história do jogo nunca acabou. A cada jogo que eles lançam é como se fosse mais uma peça do quebra-cabeça infinito que é lore, o que instiga as pessoas a sempre teorizarem sobre a história do novo jogo e sempre gerar mais conteúdo sobre eles. Os jogos de FNAF terem uma história confusa é de propósito. Quem tá fazendo os jogos de FNAF quer que você vá atrás de saber mais ou teorize sobre. Foi isso que fez FNAF crescer e é isso que sempre fará todo jogo de FNAF hypar. Segundo motivo é que, assim como eu disse antes, pra época foi muito inovador a dinâmica do jogo e também o design dos personagens. Realmente a aparência dos personagens de FNAF é muito icônica, principalmente os mais clássicos assim do primeiro jogo. Design esses que não tinha nenhum outro jogo parecido com isso na época, então foi algo completamente novo. Terceiro motivo, os youtubers levam FNAF nas costas. Hoje em dia existem outros meios de acompanhar todo tipo de mídia, mas em 2014, meu amigo, era só o YouTube. Hoje em dia é muito mais fácil você participar de uma bolha, é muito mais fácil você conhecer algo novo e pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, se tem pessoas que publicamente falam por aí de FNAF, sempre aparece mais gente acabando de conhecer sobre os jogos e se interessando. Quinto motivo, comunidade artística muito criativa. Desde muito tempo sempre existiram artistas muito bons que faziam várias animações dos personagens de FNAF, várias séries animadas, várias músicas muito icônicas feitas pela própria comunidade e quase todo dia aparece algum fangame novo do jogo. Fangames esses que são bons pra caralho. E até hoje eu assisto muitas gameplays deles. Tudo isso se torna uma divulgação muito absurda pra FNAF, porque sempre que a comunidade artística gosta muito de alguma coisa, eles fazem uns bagulho até mais foda que a obra original. Sexto motivo, FNAF se tornou comercial. Se tornou não só a fonte de vários produtos como livros, bonecos e fantasias, como também hoje em dia é considerado algo cultural da internet. E falando em bonecos, se liguem só novamente na minha tchutchuquinha favorita do meu setup. Sétimo motivo, é um terror leve. Eu sei, um psicopata matar 5 crianças no ambiente família não é nada leve, mas eu digo mais na forma que é ilustrado o terror dos jogos. Não é muito leve ao ponto de ser a coisa mais saudável do mundo pra uma criança acompanhar, mas também não é pesado ao ponto de uma criança não conseguir dormir à noite com medo do Balloon Boy, por exemplo. E por último, mas não menos importante, o oitavo motivo pra FNAF até hoje dar certo não é nada mais e nada menos do que nostalgia. E eu não preciso nem elaborar muito essa parte, né? Bom, acho que eu coloquei na mesa tudo que eu precisava sobre essa franquia maravilhosa. E só pra deixar claro, gente, eu não odeio FNAF, tá? Pelo contrário, independente dos defeitos, eu sempre vou carregar essa coisa no meu coração. Querendo ou não, a lista de motivos que eu citei antes, quase todas se encaixam em mim quando eu conheci FNAF. O que eu queria nesse vídeo não era só meter pau nos jogos ou esculachar o Scott Calton. Eu entendo que ele não imaginou que FNAF iria explodir tanto quando ele lançou o primeiro jogo. O cara no começo foi detonado de críticas e hates porque um joguinho família dele não agradava as pessoas. E hoje em dia pode-se dizer que ele deu uma volta por cima muito louca. Toda vez que você achar que acabou pra você e que você deveria desistir, pense no nosso mano Scott Calton, que nos seus 30 e poucos anos seguiu fazendo o que amava e tudo deu certo no final. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu não sei o quão longo vai ficar esse vídeo, mas eu espero que tenha sido tempo suficiente de entretenimento pra você. Feliz 2026, eu de verdade espero que seja um ano em que tudo na sua vida possa melhorar e qualquer coisa eu tô aqui. Sei que isso talvez não signifique muita coisa, mas eu espero poder pelo menos te deixar melhor com o que eu faço. É isso, obrigada gente, ó. Beijão e tchau, tchau.